TV Jet volta com Ciência e Fé aqui com o professor Rodrigo Santana e eu perguntei para ele sobre passagens que falam sobre o milênio. O milênio é depois da volta de Cristo, da volta gloriosa de Cristo. Ele entra em Jerusalém e vai acontecer 1000 anos. E ele vai falar agora para nós dessas promessas que se cumprem sobre Israel e onde estão essas promessas. Cita uns endereços aí para nós. Um dos endereços mais fortes é Isaías 60. Como eu li lá no programa anterior de Apocalipse, capítulo 20, Isso. que o mal seria bloco preso. anterior. No bloco anterior. Que o mal seria preso, né, e seria acorrentado por 1000 anos. A promessa para Israel, no verso 18, diz assim: nunca mais se ouvirão violência na tua terra, de desolação ou ruínas dos teus limites, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Ou seja, a implantação do milênio, o extermínio do mal no final do milênio. A Bíblia diz que Satanás será solto por breve tempo, e nesse breve tempo acontece a batalha, ele é lançado para dentro do lago de fogo e vai ouvir novo céu e nova terra. E o escritor de Apocalipse, João, ele fala agora sobre uma cidade que desce. Então essa promessa é de milênio. Interessante que o texto de Isaías 60, ele fala da implantação do milênio e ele já fala do pós-milênio. Eu fico impressionado como é que a Bíblia, pessoas que não viveram... É bom explicar que o que você está chamando de pós-milênio para os nossos telespectadores é a glória. A glória seria a Nova glória. Jerusalém. É a glória, ou seja, o que as pessoas chamam de céu. Que na realidade o céu vai descer, né? Tudo aqui será restaurado, porque é interessante as pessoas saberem que cientificamente, até agora, não sei se de um ano para cá já existem outras teorias, que nós estamos numa entropia, quer dizer, nós estamos perdendo calor, o universo está expandindo e vai chegar talvez a um zero absoluto. Então, também pela ciência, há uma morte do universo. Esse universo está morrendo. Não é só pela Bíblia, também pela ciência. Então, Deus vai restaurar tudo. E você acha que quando Deus estiver restaurando tudo, vai se cumprir aquela profecia do cordeiro habitando com o leão. E aí já também... que alguns colocam no milênio, você coloca ela já na restauração das Sim, e aí eu já não creio, aí já também já não tem Israel e igreja. Dos dois povos ele vai fazer um. Acabou. Todos serão filhos de Deus. No milênio, não. A igreja estará reinando com Cristo. No milênio, a igreja reina no céu, no lugar aqui onde ficou vago. Onde é que ficou vago? Mas aí tem um versículo interessante na Nova Jerusalém. Vamos lá, Apocalipse 21. 21, que fala que... Acha aí para mim. Que fala que eles comerão das suas... Da árvore da vida? Da árvore da vida, que serão cura para as nações. Sim. De quem é esse povo que ainda precisa de cura? Quem está chegando lá? Você sabe que essa pergunta é que eu faço no seminário e mando eles ler a Bíblia toda para me responder. Né? Vou dar essa pergunta de Canja aqui, falando na interpretação interessante. Se eu vou morar num lugar, vou ler aqui o texto, onde lágrima nenhuma mais cai dos meus olhos, onde não tem mais maldição, curar de quê? É interessante isso. Então vamos ver lá. Vou ler o texto para poder falar a interpretação, que é interessante. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, esse é Apocalipse 22, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, a outra margem do rio, está a árvore da 22, vida, que produz 12 frutos, dando fruto de mês em mês, e a folha da árvore é para cura. Serve para a cura das nações. Agora ele continua, nunca mais haverá maldição, nela está o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, a primeira coisa, é a primeira vez que você vai poder ver a face do Pai. Êxodo 33, 20, ele fala para Moisés que homem nenhum pode ver a face dele e viver. Qualquer pessoa que via a face de Deus, via Jesus. Interessante. Jesus falou que Deus é espírito.
e quer que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Filho é a essência perfeita do seu ser. E nele tem todo o poder e a manifestação da majestade. Mas ver o Pai é só quando eu receber um corpo glorificado, sem pecado e restaurado no milênio. Agora, se não tem mais doença, se não tem maldição, porque as doenças hoje são um desequilíbrio no corpo, é maldição. Entre aspas, não que toda doença... por exemplo, eu morri amanhã porque eu estou gordo. Isso não é maldição, não. Eu não fechei minha boca. Eu não posso espiritualizar tudo. O pastor Bentes acha que isso aí está falando da população do milênio, que vai chegar no céu, e são eles que vão comer desses frutos. Nós que já temos o corpo de Jesus, não é para nós. Eu acho que essa doença aqui não é uma doença igual você conhece como doença. Presta atenção. Se você hoje for perfeito, você vai se transformar em um outro Deus. Imagina você sem pecado, com poder, reinando com Cristo. Quando fala aqui doença, está falando de dependência. Que o ser humano nunca vai ser independente de Deus. Por mais que ele seja restaurado, por mais que ele seja perfeito, curado, transformado... Para ele não cair no mal de Lúcifer. Né? Então aqui, quando fala a folha da árvore é para cura, significa que o homem sempre vai depender de Deus. Essa cura, ou seja, não é uma enfermidade física, é uma dependência dele. Porque toda vez que o próprio diabo tentou ser independente ou passar por cima, né? E hoje qual que é o problema da raça humana? A independência de quem? Eu quero ser independente de Deus. Qual que é a cura da minha vida? É quando Jesus me liga em quem? No Pai. Quando eu passo a ter dependência de Deus, eu sou o quê? Curado. Então lá, pós-milênio, na glória, o ser humano ele vai saber de uma coisa, que ele nunca vai ser independente de quem? De Deus. Quando fala árvore da vida, as pessoas ligam muito para a maçã. Né? Aliás, a árvore do conhecimento do bem e do mal para a maçã. Como se fosse uma fruta. Fruta que eu estou falando, igual você come um abacate. Para o judeu, a árvore da vida é a Torá. Porque a palavra Torá, presta atenção, não é lei. A palavra lei no hebraico é dat. Torá é instrução. Ou seja, se você obedecer a palavra de Deus, você vai comer do pomar de Deus, participar da árvore da vida, que é essa comunhão com Deus. Então, quando fala a folha da árvore é para a cura dos povos, significa que eu nunca vou ser independente de Deus. E pode ser também, se nós somos transformados, nós ainda temos memória, porque eu não tenho maneira de saber que eu ganho um galardão sem perder a memória. Sim. Porque tem umas pessoas que acham que ela não vai lembrar eliminada. Nada do que ela foi. Então, pode ser que instantaneamente, ao comer da árvore, as suas memórias que ainda doíam dentro do seu coração, elas podem ser curadas ali imediatamente. No campo energético das memórias. Sim. Não estou falando do corpo. Mas é uma linha interessante de pensamento. Agora, o que eu acho interessante foi no Monte da Transfiguração, quando Pedro fala, vamos fazer 3 tendas. Uma será para Elias e outra para Moisés. Pedro nunca viu Elias e Moisés. Nunca viu. Como é que ele sabia quem era ali Elias e Moisés? Interessante. Então eu creio que eles falaram, eu sou Elias, eu sou Moisés. Mantiveram o quê? Memória. Olha que interessante. Claro. Não, isso está claro. Hoje essa teoria não tem mais desmemoriado. Você não vai saber ser galardoado se você não tiver memória. Eu não vou lembrar de nada. A Bíblia fala que as suas boas obras te acompanham. E o seu maior galardão são vidas que você ganha para Jesus, são pedras na sua coroa. Mas é uma teoria interessante essa, porque é uma cura instantânea. Você leva a vida inteira para ser curado e não é. Aqui na terra. Lá no céu, instantaneamente você é. Outra coisa, a palavra de Deus, ela restaura a nossa alma. Ela cura feridas. Né? Eu não acredito em cura de alma sem palavra. Porque não adianta, sem a palavra, sem a obediência à palavra, você não vai ser curado nunca. Porque quando eu nasci de novo, eu nasci em espírito. Minha alma não nasceu de novo, nem meu corpo. Eu vou ter que cuidar, sim ou não? Olha, que o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na volta de Jesus.
Isso é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo falando. Então, pós-milênio, eu creio que uma coisa que o homem nunca, ele vai ter, reinar com Cristo. Como Adão foi dado autoridade por ele, nós vamos receber autoridade. Adão foi dado qual poder para Adão? O primeiro filho de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, ao domínio que foi dado para Adão, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre a terra e sobre os répteis que rastejam sobre a terra e sobre todos os animais. Adão dominava sobre o quê? Animal, ave, peixe e a terra. Agora, qual força que atua na terra? A gravidade é uma delas. A tempestade é outra. Então, ó, o ser humano, ele tem poder. Você vê o apóstolo Paulo, convertido, o lenço dele está em Atos 19. Só de ter um pedaço da roupa dele, espíritos malignos fugiam. É interessante isso. Então, seria se um homem, uma dependência de Deus. Né? Dependência. Assim como Paulo ficou com espinho na carne, e Deus, para ele não achar que ele é outro Deus, na minha opinião é essa. Eu orei para que... O Motimani acha que a gente nós não teremos a chance de cair como Satanás caiu por seres independentes. O Motimani fala porque nós somos marcados pela cruz. Mas nós somos dependentes dele. Ao passar aqui por essa terra e fazer uma opção, nós já conhecemos o mal. Então, quando nós chegamos ao céu, Satanás não conhecia o mal. Né? O que é o mal? É a inversão do bem. Deus não criou o mal. O mal é a inversão do vetor da criação. Então, Satanás ele ficou invertido. Por isso que não tem salvação. Na realidade, Deus criou o mal. E nós bom. não cairemos nessa situação porque nós somos marcados pela cruz do Calvário. Nós somos marcados pela cruz. Também pode ser que seja uma memória dessa cruz, essa folha das nações, e para nos ainda mostrar que jamais poderemos subir acima do trono de Deus, como Lúcifer quis. Por que o diabo quis ser maior do que Deus se não existia o mal? Ó. Então, ele, na minha opinião, ele queria criar uma independência. E Deus, na restauração de tudo, nunca mais ele deixa ninguém independente. Nem pensar que seja. Não é uma boa teoria. Né? É uma boa. Porque, ó, em Isaías 45, 6, ele fala assim: eu sou o Senhor e não há outro. Eu criei o bem, eu faço o mal, eu criei as trevas e eu faço a luz. E o importante é a pessoa saber que uma vez que nós chegamos ao céu com o corpo restaurado, eternamente, né, porque o tempo que passa, esse tempo de 24 horas, de passado, presente e futuro, isso é um tempo apenas fictício que nós estamos vivendo porque envelhecemos. No céu, tudo é eterno. E qual que é a eternidade? E a eternidade, você tem uma eternidade, você não vai ter a opção mais de cair como Satanás caiu. O que é eternidade? Então você fica tranquilo, você vai morar no céu, é eternidade. O que é eternidade? É bíblico isso. Adão morreu porque saiu da presença de Deus. A pessoa só é eterna quando ela está junto com o Pai. O que Jesus faz? Eu te levo ao Pai, eu sou o caminho. Porque hoje, eu te ponho junto com o Pai. E se ele nos levou lá, porque não há condições de... Isso que eu estou falando. Então, se eu estou junto com o Pai, não morro mais. Porque a morte é a ausência de Deus. Então, hoje tem um monte de gente morto-vivo. Porque não tem quem? Deus. Então, a pessoa não ter Deus, ela está morta espiritualmente. Então, o pós-milênio é a restauração de todas as coisas. E eu creio nessa restauração integral da pessoa. Mas eu não creio que a pessoa será nunca independente de Deus. Nunca. Não. Ninguém mais já viu quer passar por uma experiência de vir à Terra. Você já viu não existe reencarnação na palavra de Deus. Não teria que ter uma reencarnação. Como diz Davi, vós sois pequenos deuses, no Salmo, pequenos deuses. Porque na realidade nós estamos sendo feitos cópia daquele que é santo. Pastor Rodrigo, nós estamos aqui para encerrar o programa, para que fazemos uma sequência de fatos, para que as pessoas saibam, né, direitinho. Primeira vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo. Primeira vinda de Cristo, nós já começamos os últimos dias desde a primeira vinda, né? Sim. Então, segunda vinda, consumação do século. Sim. Jesus volta, 1000 anos de milênio, Sim. profecias cumprindo sobre Jerusalém, sobre Israel.
que é o Profecias relógio que de já Deus. Começou a cumprir agora já, né? Com a restauração do povo Quer judeu. dizer que antes do milênio já tem Já tem profecias para se cumprir. Tá. Pós-milênio é a glória total, nós habitamos no céu, tanto nós como os judeus. Sim. Então o que as pessoas interessam saber é o seguinte, para você chegar lá, no final da história, você precisa receber Jesus. E é isso que nós estamos te chamando para você fazer agora. Não é verdade? Precisa receber Jesus. Em Romanos 10:9, a salvação, tudo nesse mundo aqui paga. Mas a Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito de Deus. E não é pelas obras, para eu bater no peito e falar que é meu. Pelo contrário, para eu não me gloriar. E o apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então eu acho importante fazer essa oração. Porque de repente do lado de lá tem pessoas que ouviram esse debate e querem morar nesse lugar. Vamos orar por elas? Vamos orar por elas então, né? Nós terminamos aqui o Ciência e Fé com esta oração. Deus te abençoe. E você pode nos visitar na Igreja Batista Getsemane. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, no bairro de Dona Clara, na rua Cassiano Campolina, número 360, e temos culto todos os dias às 19h30. Nós estamos sob a presidência do pastor Jorge Linhares, a quem nós amamos e oramos por ele, e essa igreja aqui é uma bênção. Você pode edificar a sua vida estando aqui conosco ou participar de um local que Deus já está te tocando. Mas te esperamos aqui em um dos nossos cultos. E saiba que o principal é você receber Jesus no seu coração. É sua garantia de passaporte eterno para o céu. Isso não tem, né? Ainda bem que não tem amilenista, não tem intermediário, calvinista, não tem, arminiano. tem não. Tem não. Isso todos nós estamos convictos de uma coisa. A salvação é em Cristo Jesus e o céu te espera, meu amigo. Deus te abençoe. E eu vou orar com você. Pai, no nome de Jesus, toca nessa pessoa agora. Eu e pastor Rodrigo oramos por aqueles que estão agora nos ouvindo em nome do Senhor Jesus, que eles recebam a Ti. E você que está afastado da igreja, reconcilie com o Senhor agora, em nome de Jesus, para que não haja em você nenhum motivo, nenhum entrave para que você viva a vida eterna com Deus. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja no teu lar. Ciência e Fé termina aqui, paz! Próximo programa vai ter muito mais.